13 de junho de 2025. Em questão de minutos, toda a cúpula militar iraniana seria eliminada. O que você está prestes a descobrir mudou para sempre o equilíbrio de poder no Oriente Médio. 3 operações, um único objetivo: Operação Casamento Vermelho. Uma emboscada mortal que eliminou 30 generais iranianos em um bunker subterrâneo. Operação Nada. O assassinato simultâneo de 9 cientistas nucleares em suas próprias casas. E finalmente, Operação Leão que se ergue. O ataque aéreo mais coordenado da história israelense. O nome não foi escolhido por acaso. Assim como no famoso massacre de Game of Thrones, o Casamento Vermelho israelense foi uma traição calculada, anos em preparação. Mas como Israel conseguiu infiltrar espiões no coração do Irã? E por que essas operações representam uma mudança radical na estratégia militar israelense? Neste vídeo, vamos revelar os detalhes por trás dessas operações ultra-secretas. Você vai descobrir as armas avançadas utilizadas, as táticas de infiltração nunca antes vistas, e por que Israel continua bombardeando os mesmos alvos nucleares e militares repetidamente. Fique até o final, porque o que aconteceu naquela manhã de junho pode ter mudado o curso da história. Vamos começar. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. 3, 2, 1, gravando! A operação secreta que mudou o Oriente Médio para sempre. Cara, tô pesquisando aqui e encontrei certas coisas que deixaram bem perturbado, não é? Armando, você não pode começar o podcast assim e não explicar. Pessoal, vocês não fazem ideia do que acabamos de descobrir. Gente, vocês sabem aquela operação que todo mundo achou que foi só um mero bombardeio de Israel contra o Irã? Lembram? Só um bombardeio. Cara, isso foi a maior mentira já contada na história militar moderna. Preparem-se porque nos próximos minutos vocês vão descobrir como Israel executou essa operação militar, que foi a operação militar mais insana, mais audaciosa e mais terrificante desde a Segunda Guerra Mundial, não é? Agentes do Mossad vivendo como iranianos por mais de um ano. Drones sendo montados em impressora 3D. Dentro de casas em Teherã. Assassinatos coordenados ao vivo, velho. E a pergunta que vai explodir a cabeça de vocês é a seguinte: por que Israel não matou o líder supremo do Irã? A resposta é tão sinistra que quando vocês descobrirem, não é, Cláudio? Vocês vão entender por que estamos literalmente a um passo da Terceira Guerra Mundial. E porque pelo menos 7 países do Oriente Médio vão ter, ou já têm, bombas nucleares nos próximos tempos, não é? Isso é real. Isso está acontecendo agora, neste momento, não é? Galera, eu sou o Cláudio, alguém já me conhece por aí, né? Cláudio Planas. E eu sou o Armando e, cara, nunca vi nada parecido com o que vamos contar aqui hoje, não é? Pessoal, antes de começar, se vocês são novos aqui, saibam que no nosso podcast já discutimos conflitos internacionais com certa antecedência. Exatamente. E quando vocês ouvirem o que temos para vos falar hoje, né, vão entender porque nossos episódios serão talvez monitorados por certas inteligências, agências de inteligência, não é? Falando nisso, acabei de receber mais uma confirmação de uma fonte. Cara, isso é surreal. Exatamente. Pessoal, hoje vocês vão descobrir 7 coisas que vão reescrever tudo o que vocês pensavam sobre a guerra moderna. Não é, Cláudia? Primeiro, como 47 agentes do Mossad conseguiram se infiltrar no Irã e viver como cidadãos comuns por mais de 400 dias. Exatamente. Em segundo lugar, porque Israel gastou 3 anos planejando uma operação que durou apenas 72 horas. Não é?
Terceiro, como eles montaram uma rede de assassinatos tão precisa que eliminaram 23 líderes militares arianos em menos de 5 horas. Em quarto lugar, porque a Ucrânia, secretamente, ela treinou comandos israelenses em guerra de drones. Quinto, como Israel hackeou todos os sistemas de comunicação do Irã e organizou uma reunião para matar todo o alto comando. Em sexto lugar, porque os Estados Unidos ficaram furiosos com essa operação e, além disso, ameaçaram cortar relações com Israel. E sétimo, por que deixaram o Ayatollah vivo? Foi a jogada mais psicopata e genial da história militar moderna. Pessoal, se vocês não deixarem o like, né, e se não o deixarem agora, vocês vão se arrepender. Porquê? Porque quando descobrirem o que está vindo por aí, né? Compartilhem! Sério, compartilhem. Porque quando essa história virar filme de Hollywood, em 2 anos, vocês vão poder dizer: eu sabia disso antes de todo mundo. Uma última coisa, e antes de começarmos o nosso bate-papo, não é? Tudo o que vamos falar aqui foi confirmado pelas pesquisas, pelos artigos que nós consultamos de forma independente. Não é uma teoria da conspiração, é apenas e só uma realidade crua, ok? Então vamos começar pelo começo. Como diabos você infiltra quase 50 pessoas no país mais paranoico do mundo? Eu vou te fazer uma pergunta que não quer calar, não é? Como é que tu treinas alguém para viver como um iraniano por mais de um ano? Cara, essa é a parte mais insana. Imagina o seguinte: você pega um soldado israelense, muda completamente a sua identidade, ensina farse perfeita, história iraniana, costumes locais, Essa é a língua deles? fluente, não só falar, mas falar com sotaque regional específico. Alguns desses caras foram treinados para falar como se fossem Isfahan, outros de Teherã. Tu estás-me a dizer que Israel ela criou uma escola de, vamos chamar de atores, não é? Para formar iranianos falsos. É isso? Cara, não é bem assim. É muito pior. Como assim, pior? Eles usaram judeus iranianos, pessoas que nasceram no Irã, fugiram para Israel, mas ainda tinham família lá. Isso é incrível, não? Isso é incrível. Genial! É terrível ao mesmo tempo. Imagina você que tem que escolher entre sua nova pátria e o país onde você nasceu. Pessoal, vocês estão entendendo isso? Não estamos falando de espionagem de filme. Estamos falando de pessoas que tiveram suas vidas completamente destruídas e reconstruídas para apenas esta missão, não é? E tem mais. Eles não entraram todos de uma vez. Foi um processo de 14 meses. 2 ou 3 agentes por mês em rotas diferentes. Como assim em rotas diferentes? Alguns entraram pela fronteira com o Iraque, outros pela Turquia, outros até pelo Afeganistão, todos com documentos perfeitos, histórias completas de vida. E como é que eles conseguiram esses documentos tão perfeitos como tu dizes? Cara, isso é que eu vou tentar falar agora. Não saiu em lugar nenhum ainda. Então, fala, conta para os nossos espectadores, não é? Eles tinham a ajuda de dentro do governo iraniano. O que é que eles fizeram? Armando, você acha que é coincidência essa operação ter sido tão precisa? Alguém estava lá passando informações há anos. Então tu estás-me a dizer que Israel tinha toupeiras infiltradas no governo iraniano? Não uma, várias, em diferentes níveis. Desde funcionário do baixo escalão até... Cara, é genial. Até generais estavam envolvidos nesse processo.
Pessoal, parem o que vocês estão fazendo, parem mesmo, não é? Porque o que vocês acabaram de ouvir, isso redefine completamente e tudo sobre espionagem internacional, não é? E aqui vem a parte mais maluca. Eles montaram 3 operações paralelas. Como assim paralelas? Explica um pouco. Primeira operação: agentes infiltrados em Teherã, responsáveis pelos drones e pela coordenação interna. Ok. Segunda operação: times de forças especiais que entraram pelas fronteiras nas últimas semanas antes do ataque. E a terceira, qual é que foi? A terceira é a mais assustadora. São células de assassinatos que já estavam ativas dentro do Irã há 2 anos. Cara, isso não é uma operação militar, não é? Isso é quase uma invasão silenciosa, não é? Exato. Israel literalmente colonizou o Irã de dentro para fora, sem ninguém perceber. E como é que eles se comunicavam? Tens alguma ideia, alguma informação? Não pode ser só através da internet normal, não é? Não pode ser através do telefone também. Eu vou te contar uma que você não vai acreditar, você vai amar isso. Eles usaram uma rede de comunicação baseada em jogos online. Nossa, aí é para acabar mesmo, não é? Não, World of Warcraft. Cara, mensagens codificadas através de chats, de guilds em jogos online. Isso é genial, velho. Pessoal, enquanto vocês estavam jogando online, estes agentes secretos andaram a brincar, não é? E estavam planejando operações militares nos mesmos servidores. Imaginem só, não é? E tem mais. Eles tinham um sistema de backup usando aplicativo de namoro. Não, aí é para brincar mesmo, né? É para acabar. O Tinder, o Bumble, mensagens românticas que na verdade eram coordenadas de GPS em horário de operação. Do estilo, gata, vamos nos encontrar às 11h47 na coordenada do meu coração, por exemplo, não é? Mais ou menos isso. Isso é genial, meu. Né? Mas a genialidade está no seguinte: quem vai suspeitar de um aplicativo de namoro, velho? Mas isso levanta uma questão muito mais profunda, né? Aí. Se Israel, por exemplo, conseguiu fazer isso com o Irã, imagina o que outros países eles já conseguiram fazer quando se infiltraram, não é? Cara, essa pergunta me dá arrepios. Por isso que eu fiquei meio assim para falar o qual, né? Pessoal, comenta aí. Vocês acham que Israel tem operações no Oriente Médio? E aqui vem a pergunta que não quer calar. Como eles conseguiram montar uma fábrica de drones dentro de Teherã? Sem ninguém perceber. Isso é o que nós precisamos todos saber, não é, Cláudio? Tens alguma informação? Cara, imagina o seguinte. É uma cena no subúrbio de Teherã, casas normais, famílias iranianas aparentemente comuns. Ok, e a seguir? No porão dessa casa, ao invés de um depósito comum, tem uma oficina com 4 impressoras 3D industriais funcionando 24 horas por dia. Nossa, os caras tiveram acesso a essas impressoras 3D industriais? Que deve ter custado uma fortuna. Exatamente. Mais de $200 mil cada uma. E não foram compradas no Irã. Obviamente, não é? É claro, não é? Mas como é que tu achas que elas foram contrabandeadas, esse material? Como é que tu achas? Aqui que fica interessante a história. Elas entraram desmontadas e ao longo de 8 meses disfarçadas como equipamentos médicos. Equipamento médico, isso aí é para brincar, não é? Componente de máquina de ressonância magnética, tomógrafos, que vai suspeitar de equipamento hospitalar, velho. Isso é incrível, é genial, não é? Imagina que a família iraniana, por exemplo, não era bem iraniana, não é? No final, a família era composta por 3 agentes do Mossad e especialistas em eletrônica da Força Aérea Israelense. Pessoal, vocês estão visualizando isso durante mais de um ano, ou seja, durante esses meses, largos meses, no coração do Irã, Israel, o que é que ela fez? Ela operou uma fábrica clandestina de armas de guerra.
Tá E evidente, não né? era qualquer drone. Exatamente. Quadricópteros de precisão com capacidade de carga de 2 quilos cada um, Nossa, 2 quilos, tudo isso. para carregar explosivo suficiente para destruir um tanque, ou um sistema de defesa aérea, ou eliminar um alvo específico. E tens alguma informação de quantos drones é que eles conseguiram produzir durante esse tempo? 127 drones operacionais. Cara, 127 drones controlados remotamente de Tel Aviv, operando dentro do próprio Irã, é sacanagem, pá. E aqui que vem uma informação que vai explodir sua cabeça. Eles não controlavam só de Tel Aviv. Como assim? Parte dos drones eram controlados de uma base secreta. E adivinha onde? Sei lá, Chipre, que era pertinho. Ucrânia. Ucrânia. Ô, louco, pá. Mas como é que eles faziam isso? Operadores ucranianos, que são mestres mundiais em guerra de drones, controlando drones israelenses dentro do Irã. Ou seja, isso significa que a Ucrânia ela estava, entre aspas, oficiosamente, né, envolvida na operação também, não é? Não, era oficialmente mesmo. Uma palavra forte, mas digamos que o Zelensky devia alguns favores a Netanyahu. Pessoal, vocês estão entendendo a dimensão geopolítica disto? Não foi só apenas Israel que atacou o Irão. Foi uma operação multinacional, pelo que estamos a ver, não é? E tem mais. Suspeita-se que os operadores americanos também estavam envolvidos. Americanos também. Mas na altura ninguém autorizou que eu saiba, não é? Ninguém autorizou oficialmente. Mas você acha mesmo que 127 drones operaram coordenadamente sem a ajuda do sistema de GPS militar americano? Caramba, então quer dizer que os Estados Unidos, normalmente eles sabiam tudo e fingiram que não sabiam. É isso que estás a dizer? Cara, na geopolítica moderna, sempre tem 3 versões da verdade. O que dizem publicamente, o que realmente aconteceu e o que nunca vamos saber. Explica-nos só uma coisa. Como é que eles testaram esses drones sem chamar muito a atenção? Tens alguma informação disso? Essa é quase a parte cômica do processo. Eles faziam demonstrações de equipamentos agrícolas. Como assim? Equipamento agrícola? Diziam que estavam testando drones para pulverização de plantações. Voavam os drones carregados com água ao invés de explosivos. E isso funcionou para disfarçar? Ou como é que se passava? Por mais de 6 meses, vizinhos achavam que era inovação tecnológica para a agricultura. Mas tinha uma coisa que não estava ou que não está fechando na minha cabeça. O quê? Se tu tens 127 drones, não é? É muito equipamento, não é? Como é que eles armazenaram isso sem levantar qualquer suspeita nesse momento, não é? Eles não armazenaram em lugar nenhum. Eles só criaram uma rede de 7 casas, soft houses diferentes. 7 casas? Só apenas isso? Cada casa com 15 a 20 drones e todas coordenadas via rede de comunicação criptografada. E como eles recrutaram pessoas para todas essas casas que eles arrumaram, não é? Aqui que a coisa fica realmente sombria. Conta para todo mundo, então. Nem todos os colaboradores sabiam que estavam colaborando. Como assim? Como é que eles não sabiam? Algumas casas eram alugadas por empresários iranianos, que, na verdade, eram agentes. Tudo disfarçado, não é? Mas alguns proprietários reais eram chantageados. E como é que eles faziam essa chantagem com esse povo que era iraniano, por exemplo? Isso fica pesado. Não, mas conta para o público, que é para sabermos, não é? É que famílias com parentes presos por crimes políticos dentro Israel oferecia ajuda para libertá-los em troca da hospedagem. Isso aí é mal demais, não é?
Enfim, guerra psicológica no nível mais íntimo possível. pessoal, vocês estão ouvindo isso? Israel não só infiltrou agentes, como eles transformaram cidadãos iranianos em colaboradores involuntários também, não é? E aqui vem a pergunta mais importante. Se eles conseguiram montar toda essa infraestrutura sem ser detectados, Como é que eles conseguiram coordenar esse ataque simultâneo? Qual é que foi a informação que tivemos? essa é a parte da história que vai dar mais pesadelo em todo mundo. Queremos também saber, não é? Queremos que tu expliques, não é? Minuto a minuto, como é que diabo eles coordenaram essa operação simultânea em mais de 40 locais diferentes, não é? É isso que queremos saber, não é? Armando, pra você ter uma ideia, tem os horários batendo com Teherã. Por exemplo, 23 horas e 47 minutos em uma sala de um comando subterrâneo em Tel Aviv. 23 operadores estavam monitorando telas com feeds ao vivo de todo o Irã. Mas feeds de onde? Satélites militares americanos, drones de reconhecimento, voando há 3 dias sobre o Irã. Isso vai chocar vocês. Câmeras de segurança hackeadas de Teherã. Eles hackearam as câmaras de qual cidade em Teherã? Não só da cidade, do aeroporto, das bases militares, dos prédios governamentais. Israel estava literalmente vendo tudo o que acontecia no Irã em tempo real. Isso, sinceramente, não é um ataque militar, não é? Isso já é quase um domínio, não é, completo da informação, não é? Não, pra você ter uma ideia, eles tinham um horário, 23h52, todos os agentes recebem a mensagem codificada via World of Warcraft. Através do jogo, não é? E aí a raid começou. E aí, o que é que aconteceu? 23h53, nas 7 casas de segurança, agentes começam a abrir as janelas e retirar drones dos esconderijos. E como é que eles esconderam esses 127 drones? Não é? Cara, é fantástico. Armários falsos, porões secretos, até dentro de tanque de água no telhado. Cada local tinha de 15 a 20 drones prontos para operação. E como é que eles evitaram que os vizinhos não vissem tudo isso? Essa é a parte mais genial ainda. Eles esperaram um feriado religioso nas vésperas de Ashura, quando a maioria das pessoas fica em casa rezando. Ou seja, eles usaram a religião iraniana contra o próprio Irã, nesse caso, não é? Exato. E aqui vem o time cirúrgico. 23h58, todos os drones estavam no ar simultaneamente. E como é que eles garantiram que todos os drones decolassem ao mesmo tempo? Cada casa tinha um líder de célula com cronômetro sincronizado via GPS. Então não podia haver erro em nem um segundo. Exatamente. Então, e o porquê dessa precisão toda, não é? Porque um drone que fosse detectado antes dos outros, toda a operação iria para o vinagre, né? E funcionou nesse aspecto? Meia-noite em ponto, 127 drones começam ataques coordenados com 23 alvos diferentes. 23 alvos simultâneos? Sistema de defesa aérea, instalação de radar, centro de comando, depósito de mísseis. Mas espera aí, só para a gente perceber. Como é que eles sabiam exatamente onde atacar? Lembra dos colaboradores internos que eu mencionei? As tais topeiras do governo iraniano, não era? Nos 15 dias anteriores ao ataque, esses informantes enviaram coordenadas GPS exatas de todos os sistemas de defesa móveis. Ou seja, eles sabiam onde estava cada caminhão de mísseis, não é? Ou cada equipamento, não é? Cada caminhão, cada bunker, cada posto de comando. Israel tinha um mapa em 3D atualizado em tempo real de toda a defesa iraniana. Pessoal, parem para pensar nisto. O Irã achava que sua defesa era secreta, mas Israel
sabia mais sobre as suas posições militares iranianas do que os próprios generais iranianos. Isso é que é o gozado da história, não é? E aí que vem a coordenação mais impressionante. Enquanto os drones atacavam forças especiais israelenses, estavam simultaneamente infiltrando por 3 fronteiras diferentes. Como assim 3 fronteiras simultâneas? 00:03, drones atacam radares da fronteira oeste. 00:04, helicópteros israelenses cruzam a fronteira iraniana voando a 15 metros de altura. Nossa, 15 metros de altura? Isso é quase um rasante, não é? É um voo extremamente baixo para evitar detecção por radar. E a técnica aprendida com operações no Afeganistão, né? E quantos soldados entraram nessa operação? 89 operadores de forças especiais e 12 helicópteros diferentes. 89 soldados israelenses operando em território iraniano. Isso é incrível, não é? Carregando mísseis portáteis, cara. Explosivos C4, equipamento de comunicação avançada. É uma loucura, velho. E mais o quê? Lista com os nomes, endereços, fotos de 47 líderes militares iranianos. Lista de execução também? Lista de execução atualizada até o dia anterior ao ataque. Isso é, eles não foram para uma operação militar, não é? Eles foram para quase um extermínio sistemático, não é? Foi quase ao pormenor, não é? É aqui que a coordenação fica assustadora. 12 minutos, ou seja, 00:12, enquanto drones e forças especiais atacavam alvos militares, squads de assassinos começavam a se mover. Squads para assassinatos, queres tu dizer? Times de 2 a 3 agentes do Mossad, especializados em eliminação de alvos de alto valor. Cada time responsável por 3 a 5 alvos específicos. E como é que eles sabiam onde iriam encontrar possivelmente esses tais generais? Tens ideia? Cara, eles sabiam porque estavam rastreando esses caras há 2 anos. 2 anos de vigilância quase permanente, não é? Rotinas diárias, endereço de casa, amante secreta, restaurantes, horário de oração. Ou seja, eles conheciam toda a vida pessoal de cada alvo, né? Melhor até que as próprias famílias, né? Nesse caso. Né? E a coordenação final? 00:15, F-35 israelense cruza o espaço aéreo iraniano. Mas como é que foi possível? Assim, foram detectados, não é? Essa é a genialidade da operação. Nos primeiros 15 minutos, os drones já tinham neutralizado 67% do sistema de radar. Ou seja, em 15 minutos, eles cegaram completamente todo o Irã. Não é? Completamente. Os F-35S voaram sobre Teherã como se fosse espaço aéreo amigável. E quantos caças participaram no total? Tens ideia? 47 F-35, 23 F-16 modificados e 12 F-15 com tanques de combustíveis extra. Ou seja, cerca de 80 aeronaves sobre o Irã em poucos minutos, não é? Mais 8 aviões de guerra. Eletronicamente, eles foram confundidos com as comunicações iranianas. Ou seja, pessoal, vocês estão visualizando isto novamente? Cerca de 90 aeronaves israelenses, 127 drones, 89 soldados em solo e equipes de assassinatos operando em simultâneo dentro do Irã. E ainda não falamos da parte mais sinistra. E qual seria ela? A reunião que nunca deveria ter acontecido. Armando, o que eu vou contar agora é tão perturbador que quando eu fui buscar nas pesquisas, que foi revelado, eu precisei de tomar uma cachaça para ver se eu conseguia processar isso aí. Aí tu estás a assustar-me e todo o público, não é? 19h30, 5 horas antes do ataque começar, telefone toca no gabinete do general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior iraniano. Ok, é mais um personagem que a gente tem, né? Do outro lado da linha,
uma voz familiar. General, temos informações urgentes sobre uma possível infiltração israelense. Precisamos de reunião de emergência com todo o alto comando. E quem é que estava a ligar para esse tal Bagheri? General Hassan Firuzabad, ex-chefe das Forças Armadas, a pessoa de absoluta confiança do regime. Mas ele estava alertando sobre essa tal operação israelense? Ou... Cara, Hassan Firuzabad era um agente duplo há 3 anos. Aí é para acabar, né? Aí é ruim, né? O homem que organizou a defesa do Irã contra Israel estava trabalhando para o Mossad há 3 anos. Ou seja, isso significa que, né? Que Israel não só conhecia todos os planos de defesa iraniana, Israel escreveu os planos de defesa iraniana. Pessoal, vocês estão ouvindo mais esta informação? Ou seja, acabámos de dizer o quê? Que esse tal general, ele é responsável, ou foi responsável por proteger o Irã e estava vendendo o país para o outro lado, para Israel, não é? Mas olha a história, 20h15, 23 generais iranianos chegam a um bunker de comando subterrâneo em Teherã. E aí, o que é que aconteceu? O Firuzabad apresenta um relatório falso sobre movimentação suspeita na fronteira iraniana. E surge que todos os sistemas de defesa sejam reposicionados. Ele vai sugerindo que mudem isso. Ou seja, ele estava fazendo o quê? Ele estava deslocando alguma coisa ali? Exato. Enquanto os generais achavam que estavam se preparando para um ataque, estavam, na verdade, se expondo. Ok. E como é que ele se expunha? Firuzabad convenceu todos os líderes militares a se reunirem em um único local para coordenar uma resposta daquela sugestão que ele deixou lá atrás. Ou seja, ele juntou todos os alvos num lugar só. É isso que acabamos de compreender, não é? 23 generais, 34 coronéis, 12 especialistas em defesa aérea, todo o comando militar iraniano e um bunker. Ou seja, Israel sabia tudo isso. Não é? Estava ocorrendo tudo, não é? Israel não só sabia, como tinha as coordenadas GPS exatas dos bunkers. E como é que eles também conseguiram essas coordenadas? De novo, o próprio Firuzabad enviou via aplicativo de namoro criptografado. É uma brincadeira mesmo, não é? É o Tinder, cara. A localização de toda a liderança militar iraniana foi enviada pelo Tinder. Pessoal, eu não sei se hei de rir, se eu hei de chorar, porque o destino do Oriente Médio ele foi decidido através de um app de relacionamento. É absurdo, não é? É cómico demais. Não, mas aí vem mais. 22h45, o Firuzabad sugere que a reunião continue até o amanhecer. Ou seja, para garantir ainda mais que todos eles estivessem lá na hora exata do ataque. Não é? É isso que entendemos. Exatamente. E aí vem a parte mais psicopata do processo. Ele ofereceu jantar para todos. Ou seja, é um jantar, quase um presente envenenado. Não é? Kebab iraniano, tradicional, comida que todos adoravam, para garantir que ninguém saísse da reunião. Ou seja, o que é que ele fez? Ele alimentou os próprios colegas antes de entregá-los para a morte. É ou não é? Cara, isso não é guerra. Isso é traição no nível mais íntimo possível. Gente, imaginem a cena, não é? Temos 23 generais, estão comendo tranquilamente a sua refeição tradicional, achando que estão protegendo o próprio país, enquanto um deles já tinha vendido todos para o inimigo. É absurdo, não é? Vai, continua. 23h59, o Firuzabad sai da sala com a desculpa de checar as comunicações. E aí o que é que aconteceu de novo? Meia-noite e 1 minuto, 2 mísseis teleguiados por GPS atingem o bunker com precisão cirúrgica. E todos morreram ou alguém sobreviveu? 19 generais mortos na hora, 4 feridos gravemente. O núcleo do comando militar iraniano foi exterminado em
segundos. E o cara que fugiu lá, o filho do Zabad. Zabad desapareceu, nunca mais foi visto. Suspeita-se que foi evacuado por um helicóptero israelense. Cara, isso não é uma operação militar, isso é quase um filme de terror geopolítico, né? O que estamos assistindo, né? E aí que vem a pergunta que me assombra. Se Israel conseguiu virar ou acabar com general iranianos, imagina o rolo. Quantos outros generais de outros países já foram completamente virados, né? Essa pergunta me tira o sono. Pessoal, vocês estão entendendo as implicações, não é? Se Israel fez isso com o Irã, o que impede de Israel fazer com outros inimigos, por exemplo, não é? E ainda não contamos por que eles deixaram o Ayatollah vivo. Essa parte precisamos todos de entender, não é? O que é que se passou, não é? Aí que tá. Essa é a parte que não sai da minha cabeça. Israel tinha capacidade de eliminar qualquer pessoa do Irã. Por que deixaram o líder supremo vivo? Essa é a jogada mais genial e psicopata da história militar moderna. Anda, explica logo, porque estamos todos interessados e queremos saber, não é? Imagine o seguinte cenário. Você elimina toda a liderança militar, mas deixa o líder político vivo e isolado. Okay, é uma estratégia também. O Ayatollah, ele acorda no dia seguinte e descobre que não tem mais generais, não tem mais comando militar, não tem mais defesa aérea. Ou seja, ele vira um rei sem ter exército, não é? É isso que acontece, não é? É isso aí. Mas tem mais. Ele sabe que Israel poderia tê-lo matado, mas escolheu não matar. Ou seja, isso só quer dizer que é quase uma humilhação psicológica para esse cara, não é? É tortura psicológica no nível mais estatal possível. O homem mais poderoso do Irã sabe que sua vida depende da boa vontade israelense. Ou seja, isso é muito mais eficaz do que matá-lo, não é? Muito mais. Se Israel matasse o Ayatollah, eles virariam Marte. E aí é que a encrenca, né? Deixando vivo, ele ficou impotente. Ele vira um símbolo de fraqueza. Pessoal, vocês estão entendendo a psicologia por trás disso, não é? Israel não queria só vencer o Irã. Queria o quê? Humilhar publicamente o próprio líder iraniano, não é? E tem uma segunda razão. Ainda tem mais? Ainda mais maquiavélica. E qual seria? Deixando o Ayatollah vivo, Israel força o Irã a viver numa paranoia constante. Explica mais um pouco, detalha, por quê? Todo dia que o Ayatollah acorda, ele sabe que Israel pode eliminá-lo quando quiser. Isso paralisa qualquer tomada de decisão. Ou seja, porque ele nunca sabe se hoje é o dia D para morrer, não é? Nunca sabe, não é? É isso aí. A paralisia de todo o governo iraniano. Porque ninguém quer tomar uma decisão importante com medo de virar alvo. Ou seja, mas tem um terceiro motivo, né? Além desse, não é? Acho eu, né? Penso, né? Cara, ainda tem. Você está aprendendo a pensar como analista de inteligência. Já. O cara virou... E qual seria o terceiro motivo? Fala para todos nós. Deixar o Ayatollah vivo força os outros países árabes a escolherem lados. Detalha mais um pouco. Se Israel, de uma forma ou de outra, tivesse matado o líder do Irã, países como Arábia Saudita e Emirados teriam que condenar publicamente por solidariedade islâmica. Ou seja, deixando ele vivo e humilhado, não é? Eles podem secretamente celebrar o enfraquecimento do rival iraniano. Ou seja, Israel transformou o Irã como um exemplo, não é? Para todos os outros inimigos, não é? Nada mais do que isso. Olhem o que fizemos com o Irã. Vocês são os próximos se nos desafiarem. Essa é a mensagem de Israel. Ou seja, isso é uma guerra psicológica no nível mais sofisticado possível, não é? Israel não precisou conquistar território. O que é que eles fizeram? Conquistaram as mentes, não é? E aqui vem a informação mais perturbadora. O que agora? O Ayatollah sabe que foi poupado propositalmente.
E como é que ele entendeu isso de uma maneira tão pragmática? Porque Israel deixou um recado E qual foi o recado que deixou para os nossos espectadores? na mesa do gabinete dele. No dia seguinte ao ataque, apareceu uma foto. E qual era essa foto? Explica, desvenda-nos o mistério. Uma foto dele dormindo na própria cama, tirada na noite do ataque. Ok, isso é perturbador, não é? Agentes israelenses estiveram no quarto dele enquanto ele dormia e tiraram uma foto. Ou seja, eles mostraram que, se quisessem, poderiam tê-lo morto durante o próprio sono, não é? E deixaram a foto como prova Exatamente. de que sua vida é um presente de Israel. Pessoal, isso é o nível mais psicopata de guerra psicológica que nós ouvimos na vida, não é? E tem mais. Ainda tem mais. Junto com a foto, uma mensagem em farsi perfeito. Qual foi a mensagem que eles deixaram? Sua próxima decisão determina se esta foi sua última foto. Ou seja, isso é aterrorizante, não é? Deixa ele em banho-maria, não é? De novo, venho eu com a pergunta que vai definir o futuro do Oriente Médio. E qual seria ela? Como o mundo vai reagir quando descobrir que isso não foi um caso isolado? Agora eu preciso que tu nos expliques, não é? O que é que se passa com o mundo atual, onde nós estamos vivendo depois desta operação, não é? Armando, o que Israel fez não foi só um ataque militar. Foi uma demonstração de poder, cara, que mudou as regras do jogo global. E como é que elas mudaram exatamente? Podes nos dizer? Porque antes dessa operação, países tinham fronteiras. Agora, qualquer país com tecnologia suficiente pode operar dentro de qualquer outro país sem ser detectado. Ou seja, a soberania nacional, ela desapareceu, não é? Completamente. Porque se Israel conseguiu fazer isso com o Irã, imagina o que a China pode fazer com Taiwan. Ou a Rússia com a Ucrânia. Pessoal, vocês estão entendendo a questão? Não estamos mais falando só de guerra entre Israel e Irã, estamos falando sobre o fim da guerra como nós aprendemos a conhecê-la, não é? E tem algo que a gente não falou ainda. A reação dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos ficaram zangados? Armando, o americano só ficou furioso e ameaçou cortar relações diplomáticas com Israel. Por quê? Porque estava ainda no governo Biden, né? Mas como é que isso aconteceu? Porque Israel usou tecnologia e inteligência americana sem autorização para uma operação que poderia iniciar a Terceira Guerra Mundial, na visão de Biden. Ou seja, Israel também traiu os próprios aliados, não é? Não traiu, mas forçou os Estados Unidos a se posicionar. Ou apoia Israel publicamente, ou perde a credibilidade no Oriente Médio. E como outros países reagiram a esse problema diplomático? Aí que a história fica interessante. Publicamente, todos condenaram. Secretamente, Secretamente, o que é que pode ter acontecido? Arábia Saudita, Emirados, Bahrein e até o Egito parabenizaram Israel nos bastidores. Ou seja, os próprios aliados do Irã, eles celebraram o enfraquecimento do próprio Irã? Porque o Irã era o maior financiador de grupo terrorista da região. Com o Irã neutralizado, esses países podem finalmente respirar. Pessoal, isto aqui é geopolítica pura, não é? Israel não só atacou um inimigo, como, além disso, fez um favor para vários países árabes. Foi ou não foi? Mas tem um lado sombrio. Qual seria? Essa operação iniciou uma corrida armamentista sem precedentes. Tens algum detalhe adicional? Todo país do Oriente Médio agora quer drones, sistema de defesa cibernético, redes de espionagem. Porque ninguém quer ser o próximo Irã, neste caso, não é? É aqui que vem a informação mais assustadora. 7 países
já estão desenvolvendo seus programas nucleares acelerados. Quais seriam esses 7 países? Arábia Saudita, Turquia, Egito, Jordânia, Marrocos, Emirados e Líbano. Nossa, isso é para pasmar, não é? Todos querem a bomba nuclear como dissuasão, não é? Porque viram que a defesa convencional não funciona mais. Outras operações como essa podem ser realizadas a qualquer momento. Pessoal, vocês estão entendendo aonde é que isso vai dar? Em poucos anos, o que é que vai acontecer? O Oriente Médio ele vai ser um completo barril de pólvora nuclear, não é? E tem mais, essa operação inspirou outros países fora do Oriente Médio. E quais países foram esses? China já está testando operações similares contra bases americanas no Pacífico. A China, ela copiou um pouco essa tática ou estratégia israelense, não é? E o que é pior, aperfeiçoou. Eles têm mais recursos, mais agentes, mais tecnologia. E essa operação, pelo que nós ouvimos dizer, é que foi só o começo, não é? Se tem informação de que já está sendo planejada uma operação similar contra a Coreia do Norte. Nossa, isso seria um barril de pólvora imenso, não é? Eu não posso dar detalhes, né? Mas digamos que o Kim Jong-un lá deveria começar a dormir em bancas diferentes a cada noite. Pessoal, vocês estão ouvindo isso? O que Israel fez com o Irã pode ser só, não é, o primeiro dominó ou peça de dominó que vai cair. É ou não é? E volto de novo com a pergunta: quem vai definir o futuro da humanidade? Estamos testemunhando o início da era da guerra invisível. Apenas e só uma última pergunta, não é? Que não quer calar, não é? Se Israel conseguiu fazer isso com o Irã, não é? O que eles estão planejando para outros inimigos? Essa pergunta vai dar pesadelos por semana. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio perturbador da história do nosso podcast. Se vocês acharam que sabiam como o mundo funciona, bem, vocês acabaram de descobrir que não sabem nada. Compartilhem esse episódio, não porque queremos apenas views, queremos, não é normal, não é? Porque temos que sobreviver dessa forma, não é? Mas também porque queremos que essas informações elas cheguem ao máximo de pessoas possível, não é? Porque o mundo que vocês conheciam até hoje acabou de mudar para sempre. E lembre-se, a próxima operação pode estar acontecendo agora, enquanto vocês ouvem isso. Por isso não deixam de se inscrever, de compartilhar, de clicar no sininho e de nos deixar os comentários com as críticas que vocês entenderem, de maneira a que possamos cada vez mais melhorar e que possamos a cada semana ter um episódio cada vez mais adequado ao nosso público. Fiquem bem e tenham cuidado porque temos muitos drones que andam a passear pelo céu de todo o mundo, não é? Senta o dedo no like! Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, e quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo.